Fala galera dos Beatles! O vídeo de hoje é bem interessante. Tava eu aqui tomando minha Duff, cerveja que só eu e o Homer Simpson toma, e tava pensando o seguinte: muita gente nunca foi num show do Paul, do Ringo e muito menos dos Beatles. Então a gente vai falar hoje como eram os shows deles. Então Wesley, roda a vinheta aí. Bom, para começar, vamos falar do show dos Beatles, que eu tenho certeza que ninguém foi que tá aqui no canal foi, né? Infelizmente. Bom, o show dos Beatles era o seguinte. No começo, vamos voltar lá no pré-Beatles, final dos anos 50, começo dos anos 60. Eram todo mundo que eu digo era John, Paul, George, Stuart e o Pete Best. Num palco pequeno, os shows deles demoravam horas, até a madrugada inteira, 4, 5 horas. E era um show de covers. Ficava, geralmente o vocalista principal era o John. O John tinha um repertório de covers maior que os outros. E ficava um microfone. O John cantava a maioria das músicas, o Paul cantava algumas músicas. E quando precisava fazer os backing vocals, eles dividiam o mesmo microfone para todos, né? Isso é na fase pré-Beatles. Já na fase meio que os Beatles ali, como a gente conhece, o Brian, que depois que ele entrou na banda, ele mudou o estilo da banda. O Stuart saiu da banda. Esses shows eram feitos mais no Carven. Eles usavam uns pullovers ou uns coletes também, com gravata, camisa dobrada branca ou camisa esticada. Ficava o Paul no meio, com o seu microfone, o John à direita de quem está assistindo, né, à direita de quem está vendo o palco, com o microfone, o George sem microfone e o Pete Best atrás. Porém, a gente lembra que os Beatles eram altos. O Paul era o mais alto, né? Tinha 1,81 m de altura, o John tinha 1,79 m e o George 1,77 m. Então o público do Carven meio que não via o Pete Best atrás. Foi até por causa disso que o Ringo teve a sacada de colocar a bateria bem alto. Então o Ringo colocava um banco bem alto, dava até meio que dor nas costas dele, e a bateria também para todo mundo ver, porque os Beatles eram altos. Bom, inclusive, quem quer saber, tem um vídeo sobre curiosidades dos Beatles no canal que chama um pouco mais sobre Beatles, que fala disso. Bom, aí quando os Beatles já viraram a maior banda de todos os tempos, tal ali, o Brian meio que mudou esse jeito de ficar no palco. Ficou assim, quem tá vendo os Beatles no palco, John ficou à direita, Paul ficou à esquerda, George no meio e o Ringo lá atrás, bem alto. Por quê? Porque visualmente era bonito. O John era destro, Paul era canhoto. Então, o pessoal conseguia ver os dois instrumentos e o George, quando precisava cantar alguma música, ele escolhia ele para o microfone do John ou para o microfone do Paul. E os Beatles, eles faziam shows pequenos. Geralmente, os shows dele eram de 5 músicas. E quem era fã do George, do Ringo, não é todos os shows que eles cantavam, não. Geralmente, os Beatles cantavam a primeira música, o John e o Paul fazendo dueto, John ficava com as outras duas seguintes e o Paul fechava o show com as outras duas músicas finais. Geralmente o Paul era o líder no palco, ele apresentava as músicas, ele falava mais do que os outros. Por exemplo, tem uma turnê de 65 que eles começavam com She Loves You, aí o John pegava e cantava You Can't Do That, Twist and Shout, e o Paul fechava com Long Tall Sally e Can't Buy Me Love. Então era isso, mais ou menos, esse o mecanismo do show dos Beatles. Muito desorganizado. Instrumentos, eles afinavam na hora. Muita gritaria, meninas escandalosas. E a acústica não era muito boa. Mas era o que tinha pra época, a gente tava falando do show dos anos 60. Bom, vamos falar do show do Ringo? Eu fui no show do Ringo em 2011, aqui numa casa chamada Chevrolet Hall, uma casa de show bem famosa aqui em Belo Horizonte. Eu moro em Belo Horizonte, né, no Chevrolet Hall. E é uma casa para 10 mil pessoas, e eu meio que decepcionei, porque eu não conhecia muito a fundo os Beatles e tal. E eu comecei a gostar ali em 2011 e o Ringo estava em Belo Horizonte. Aí eu pensei, pô, vou lá ver os Beatles. Eu gostava de She Loves You, de Twist and Shout, sabe, essas músicas assim, de Please Please Me. E o Ringo não toca nenhuma delas. O Ringo começa o show, ele vai e canta Photographic, Boys e mais 3 músicas.
Depois ele deixa a banda dele cantar, então eles fazem muito cover, ele canta aquela música You Can't Be Now, e a banda dele é muito boa, a All Star Band. E depois ele volta para cantar Yellow Submarine, With a Little Help from My Friends, e até ele fez um cover do John de Give Peace a Chance nesse show. Porém, como eu era um Beatlemaníaco pequenininho, eu meio que não gostei. Na época eu paguei R$ 300 e vi ele de perto, porém eu falei, pô, isso não é os Beatles não, cadê She Loves You, cadê I Wanna Hold Your Hand? Ele não toca. Inclusive, já que o Paul não toca essas músicas, ele poderia tocar essas músicas e do jeito dele ali e diminuir um pouco das músicas covers que os outros integrantes da banda tocam. Então o show do Ringo são shows menores. Bom, Paul McCartney é mais interessante. Eu fui no show do Paul McCartney em 2011 e ele... o show era 9 horas da noite, cheguei 9 horas da manhã no Mineirão, já tinha uma fila enorme, esse show teve 70 mil pessoas. Meio que o portão abriu, todo mundo saiu correndo, então eu consegui pegar um lugar bem na frente, bem na cara do palco, que é o que eu queria. Show do Paul, sensacional. É caro, eu paguei R$ 850 no ingresso, mas foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Paul toca 40 músicas, ele entra no palco sempre pontualmente às 9 horas da noite, e o repertório dele é mais nos Beatles, mas ele toca muito Wings também, e ele toca menos a, digamos, carreira solo, aquela fase pós-Wings, e ele toca uma ou duas músicas do último disco dele, na época era o New, ele tocou Save Us, e eu acho que a música New, além da música Queen Anne, foi 3 músicas do álbum, mas é um showzaço, cara. A parte final ali, antes do bis, que ele emenda A Day in the Life, Let It Be, Live and Let Die, Hey Jude. Sensacional, ele para e depois volta para tocar Yesterday, Helter Skelter, e o medley final de Abbey Road. São 40 músicas no show, um showzaço, vale muito a pena. O Paul, quando ele entra no palco, a banda dele também é fenomenal, tem 2 telões do lado e um bem grande atrás, você consegue ver o show de qualquer lugar. O Paul sempre vem com uma jaqueta ou com um blazer. Na época ele estava com uma camisa branca no show, aquela colarinho clerical, né, que é aquele colarinho que os padres usam. E ele fica bem solto no palco, ele fala em português, aqui ele falou why so, né, que é uma gíria que a gente fala. E é um showzaço, vale muito a pena, é um pouco salgadinho, mas se você não foi no show do Paul McCartney, vai ser o show mais bem pago da sua vida, o dinheiro mais bem pago da sua vida, pode ter certeza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um pouco para vocês saberem como era o show dos Beatles, como é um show do Ringo e como é um show do Paul. Tá bom, galera? Deixe o seu like, se inscreva no canal e sabadão.